Começando então o nosso Icapuia Show com ela. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. Sim, é para sua vida, é para o seu coração, é para sua alma e espírito. A gente começa o dia com essa intenção, com esse desejo, com essa vontade de levar até você uma palavra que vá de encontro ao teu problema, que seja uma solução, que seja um remédio, um refrigério para a tua alma abatida, para o teu espírito angustiado. Essa sempre será a nossa intenção na mensagem do dia. E hoje eu quero falar sobre algo que é de extrema importância. Você sabe que tudo, se você fizer uma análise, ou mesmo se você fizer um estudo, você vai perceber claramente, explicitamente, que existem dois grupos em toda existência. Como assim, Carlos Lima? Você lembra que quando o Senhor Jesus, aliás, o nosso Deus Todo-Poderoso, você lembra que quando ele acabou com a raça humana de sobre a face da terra, aquela raça humana que era desobediente a ele, aquela raça humana que desagradava a ele, por isso que ele pede para a gente se agradar dele, para ele poder realizar o desejo do nosso coração. Mas nem Deus falando para muitas pessoas, essas pessoas dão ouvidos. Nem Deus falando. Eu acho que se ele se personificasse novamente, se Deus descesse novamente, se Jesus voltasse novamente aqui na terra para poder ensinar de novo, eu acho que seria diferente daquela época. Porque nem o Senhor Jesus falando para muitas pessoas, para muitos, não são todos, essas pessoas dão ouvidos. Por quê? Porque elas têm as ideologias delas, elas têm os interesses delas, os desejos delas. E esses desejos, infelizmente, contaminam aqueles que têm menos instrução, que têm menos inteligência. Infelizmente. Então existem dois grupos. Quando o Senhor Deus acabou com a raça humana de sobre a face da terra, com o dilúvio, para restaurar isso, o que foi que o Senhor Jesus, aliás, o nosso Altíssimo Todo-Poderoso fez? Ele disse assim: venham de dois em dois. Ei, Noé, chama de dois em dois. Existem dois grupos. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra também, e ele enviou seus discípulos, os apóstolos, para evangelizarem, para anunciarem a palavra dele, ele também disse assim: ei, vão de dois em dois. Não é assim? Então, por que isso? Porque sempre existirá dois grupos: o do bem e o do mal. Moisés, quando desceu do monte com as tábuas de Deus, com os mandamentos de Deus, quando Moisés chegou no meio do arraial, tinha lá um povo, todo aquele povo, a maioria esmagadora estava adorando o Deus de ouro que eles fizeram, aquele bezerro lá. Estava adorando aquele bezerro lá como Deus. Outro grupo, uma minoriazinha, ficou entristecida com tudo aquilo. Inclusive o próprio irmão de Moisés, que ficou meio que com o coração pesado, mas concordando com aquilo também, porque existem esses que ficam em cima do muro, que dizem assim: eu sou de Deus, mas vivem compactuando com aquilo que é do mal. Eu sou de Deus, mas aceitam as ideologias de Satanás. E por aí vai. Aí, o que foi que aconteceu? Quando Moisés desceu, Moisés fez uma separação e disse assim: quem for de Deus, vem para cá. Quem estiver comigo, vem para cá. Quem for de Deus, vem para cá. Quem não for de Deus, pode ficar com esse Deus de ouro aí que vocês fizeram aí, com esse bezerro aí que vocês adoram. Estão adorando como Deus. Houve essa separação também. E aqueles que foram para o lado de Moisés, para o lado de Deus, o que foi que aconteceu? Mataram aqueles que estavam do lado de Satanás. Por quê? Porque o mal sempre vai perder.
Só que existem pessoas que, mesmo sendo do mal, elas têm a certeza, a convicção. Tem gente que é do mal, rapaz, que é muito mais otimista do que gente que é do bem. Você sabia disso? Gente que vive separado pelo mal, que vive do lado mal da vida. Essas pessoas são mais otimistas em querer vencer, coitadas, porém não vão vencer, porque o mal nunca vai prevalecer, o mal nunca vai prevalecer, nunca vai vencer o bem, nunca vai. Aí tem gente do bem que, ao invés de, ser mais otimista do que quem é do mal, não. São pessoas que ficam ali só, e aí, será que vai? Tipo agnósticos. Parecem agnósticos. Foi o caso do irmão de Moisés, de Arão. Moral dessa história: Deus também faz essa separação nos dias de hoje. Porque isso é uma pregação muito longa, de 1 hora. Por isso que eu não aceito pregar 20 minutos, 30 minutos em lugar nenhum. Eu só prego de 1 hora para frente. Quem quiser, se não quiser. Tem gente que passa 3 horas numa festa, ouvindo músicas imorais. 3 horas, 4 horas numa festa e não se cansa. Aí, para ouvir 1 hora da palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus, é dormindo no banco da cadeira, na cadeira, no banco da sala, sei lá de onde for. Não é? Então, moral dessa história: Deus também faz separação. Escute o que está escrito aqui em Levíticos. É um dos livros do Pentateuco. Está lá escrito em Levítico, capítulo 20, verso 26. Está escrito assim, ser-me-eis santos. Ser-me-eis. Vocês serão meus santos. O que é ser santo? O que é um pecador ser santo? Como pode um pecador ser santo? É só ele se separar do pecado. Santo, santo, santo não. Mas santo é aquele que é separado do pecado. É aquele que abomina o pecado. É aquele que não gosta de pecado, embora vez ou outra ele peque. Mas ele não gosta de pecar. E quando ele peca, ele se arrepende de verdade. Ele não tem remorso. Ele tem arrependimento. E aquele pecado ele não comete mais. Por quê? Porque ele quer se separar do pecado para ser santo de Deus. Deus disse: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Olha que coisa linda, meu Deus. Você percebe que privilégio maravilhoso? Eu vou repetir. O Senhor Jesus diz assim, em outras palavras. O Deus Todo-Poderoso diz assim: vocês serão meus santos, meus. Vocês serão meus santos. Eu estou separando vocês para serem santos, meus. Porque eu, o Senhor, sou santo. Então, se eu sou santo, vocês têm que ser santos também, separados do pecado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou separar todos vocês, dos povos. Eu vou separar alguns do meio do povo, do meio do mundo, para vocês serem somente, exclusivamente meu. Vocês serão meu povo. Deus faz essa separação. Até hoje Deus está separando pessoas para Ele, para ser santo dEle. E aquele que Deus separa não pode retroceder, não pode olhar para trás, senão vai virar estátua. Clara, explícita distinção nós vemos aqui de quem é de Deus e de quem não vai ser de Deus. Mas eu estou 500 anos da igreja, isso não quer dizer nada. Você pode estar 1 milhão de anos na igreja, mas se você não foi separado por Deus, você não tem conhecimento nenhum das causas de Deus. Nenhum. Porque é clara a distinção entre aqueles que são de Deus e os que não são. A gente ainda vê isso por aí. E eu me sinto privilegiado por Deus, por Ele ter me dado um dom de discernimento de espíritos. Deus me deu esse dom. E dificilmente eu erro, pessoal. Quando eu bato o olho numa pessoa, ai.
Quando eu fico, Senhor, você pode fazer amizade com ele para tu ver. Aí eu vou lá e faço amizade. Tu vai descobrir. E geralmente a pessoa vai deixando os rastros. É ou não é? Numa caminhada você sempre vai deixando rastros. Vai ter aqueles rastros. As consequências do bem e do mal. Então, o que é ser santo? Santo significa ser separado. Separado da injustiça. Separado da perversidade deste mundo. Por quê? Porque Deus é santo. Ele nos separou para que nós fôssemos dele. Ele nos separou para que nós fôssemos, Vera Lúcia, dele. Santos dele. Homens e mulheres dele. Ele nos separou para sermos a sua imagem e semelhança, para sermos santos como ele é santo. Não há injustiça nele, não há maldade nele, não há nele malícia, não há nele desordem, nem engano, nem mentira, nem crueldade, nem arrogância. Ele, o Todo-Poderoso, é justo, é puro, é bom, ele é verdadeiro, ele é misericordioso. Ele atende aos humildes e os salva. Ele não dá as costas àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele não cerra, ele não tapa os seus ouvidos para aqueles que são separados por ele. Ele não desiste dos que perseveram em continuar servindo a ele em verdade, em espírito. Ele não despreza, ele não desampara esses que são separados por ele. Ele é santo e aí nos separou exatamente para sermos como ele é. O próprio Senhor Jesus ainda deu a dica: vocês têm que andar como eu andei. Você tem que andar como ele andou. Justos, disciplinados, puros, bons, verdadeiros, misericordiosos, atento aos humildes, agressores da injustiça. Você tem que ser valente, corajoso, determinado. Não permita que o mal lhe humilhe. Não permita. E sobretudo, sejam sensíveis à voz do aflito. Porque ele é sensível à voz do aflito, dos sinceros, daqueles que estão dispostos e perseverantes em continuar agradando a ele. Isso é o que nos separa. Isso é o que nos distingue do mundo podre, perverso, egoísta, orgulhoso em que nós vivemos. As escolhas que nós fazemos aqui na terra, as escolhas, dependem muito de sermos, de reconhecermos se somos ou não de Deus. Você sabia disso? Como é que eu sei que eu sou de Deus? Que eu sou uma pessoa separada do mundo por Deus? Pelas minhas escolhas. A minha escolha é o quê? É aquilo que vai preservar, conservar os princípios divinos. Os princípios de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Se eu preservo isso, se eu escolho esse caminho, então eu sou separado de Deus. Agora, se eu digo que sou separado de Deus, mas eu concordo com aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é profano, aquilo que é anátema, aquilo que é pecado, como fez Arão, aquilo que não vai de encontro à palavra, à vontade, ao desejo de Deus, então eu não posso me considerar separado de Deus. Não posso. As escolhas que eu faço aqui é que me dão a certeza se eu sou ou não separado de Deus. Porque as escolhas que nós fazemos diante de cada situação devem levar em conta o fato de que Ele, Deus, quer que sejamos seus. Aí eu te pergunto, você defende a sua família? Defende?
Sério mesmo? Você ama a sua família, hein, Brena Souza? Você ama a sua família de verdade, de coração? Você daria a sua vida pela sua família? Então eu tenho certeza que se aparecer alguém que seja contrário à sua família, a preservação da sua família, que queira destruir a sua família, você vai brigar com unhas e dentes contra essa pessoa, vai ou não vai? Assim é quem é de Deus. Porque eu também defendo a minha família com unhas e dentes. Mexa comigo, mas não mexa com a minha família não. Não é assim, Brena? Mexa comigo, mas não mexa com a minha família não. Assim é em relação a Deus. Mexa comigo, mas não mexa com o meu Deus não. Não mexa com os princípios do meu Deus não. Não mexa com os estatutos, mandamentos e juízos do meu Deus não, que eu parto para cima. Eu parto para cima. Então, são essas as escolhas que eu faço aqui na terra, que vão me dizer, que vai me conscientizar se eu sou de Deus ou não. Mas o pior é que tem gente, rapaz, que o diabo ainda faz ela acreditar que ela é de Deus, mesmo ela sendo contrária a tudo aquilo que Deus profere, que Deus fala, que está na palavra dele. Aí tem gente que ainda, o diabo ainda faz ela acreditar que ela é de Deus, você é de Deus. Não, você está certa. Ser contra os princípios divinos é normal. Isso não quer dizer que você não seja de Deus, não. O diabo faz ela pensar isso. E ela fala mal de homens de Deus, fala mal das coisas de Deus. Anátema. E não sabe que está sendo anátema. Eu tenho pena dessas pessoas, infelizmente, quando elas estiverem diante de Deus. Porque nós vamos, no dia do juízo final, nós vamos ficar tristes. Sabia? Acho que será a última tristeza que nós teremos até chegar ao céu. É quando nós veremos Deus dizendo assim, para aquelas pessoas que dizem, mas eu preguei, eu evangelizei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por causa das suas escolhas aqui na terra. Mesmo se dizendo ser separada de Deus, separado de Deus. Mas por causa das suas escolhas, o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós teremos tristeza com isso, porque nós vamos saber quem é. Rapaz, era fulana. Rapaz, era cicrano. Rapaz, quem era? Rapaz, era Beltrano ali. Olha, puxa vida. Queria tanto que entrasse no céu junto comigo, junto conosco, né, pessoal? Desse jeito. Acredito que será assim. Então, por amor ao Senhor, que é santo e nos separou também, nós nos separamos, escolhendo o que lhe agrada, o que lhe satisfaz, o que lhe alegra o coração. Só assim saberemos que somos seus, que seus pensamentos, que suas atitudes sejam reavaliadas, para que você possa se manter separado da maldade desse mundo, da polaridade desse mundo, entre o bem e o mal. Escolha aquilo que vai agradar a Deus na sua vida. Escolha aquilo que vai fazer com que você esteja cada vez mais próximo de Deus. E aí, não tenha dúvida, que tudo que você fizer na face dessa terra, você vai ter vitória, assim como Ana teve. Seja verdadeiro, simples, seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto com Deus. Queira aprender mais de Deus e você vai descobrir se você é ou não é separado de Deus. O Capoim é show. Bom dia! Bom dia! Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu dia.